Só me digam aí se está tudo ok para a gente seguir o nosso baile aí. Boa tarde, Iago. Como é que tá o áudio aí, Iago? Tá tudo ok? Tudo tranquilo? Bárbara, então tá. Tudo ok. Então tá, pessoal, vocês viram, né, que então a gente basicamente estava encerrando o que a gente chama de movimentos mais clássicos da literatura, tá? Então a gente viu literatura informativa, barroco, arcadismo, esses eram os três movimentos de literatura ainda do Brasil colonial. Aí a gente migrou para o romantismo e ficamos um tempo, né? Porque o romantismo, vocês sabem que ele é um movimento que teve muitos autores e aquelas obras que, enfim, com muito enredo, muito enredo, muito enredo. Aí entramos no realismo, e o realismo ele abre uma outra vertente que é o naturalismo. E aí ainda teve uma obra um tanto, né, difícil de catalogar ali, que a gente cataloga como real naturalista impressionista, que era o Ateneu, tá? Muito bem. Aí a gente passou por um movimento de poesia chamado parnasianismo e simbolismo, tá? E lembrando que tanto o parnasianismo quanto o simbolismo, eles vão ser movimentos assim que muitos vão dizer que eram movimentos alienados. Vocês sabem quais são as grandes diferenças entre eles, né? No caso do parnasianismo, uma poesia que definia, que tinha um caráter muito mais denotativo, e o simbolismo migrava para um outro campo, o campo do aprofundamento do eu. A gente viu isso semana passada, tá? Então, eu quero aqui, deixa eu ver aqui o slide. Deixa eu só botar aqui o slide, tá? Só um minuto. Eu tenho que, na verdade, terminar aqui a Sociedade Partenon Literário, né, que ficou nos faltando aqui na última aula. Só que deixa eu já botar aqui para dentro aqui, daí a gente não para depois. O pré-modernismo. Aí, toda vez que vocês pedirem material, aí eu sempre peço, tá, pessoal, que aí indiquem o cursinho, como a gente trabalha para vários, assim, e estamos em momentos diferentes, muitas vezes, assim, né? Então, deixa eu voltar aqui, na nossa reunião. Então tá, deixa eu abrir aqui agora o nosso slide. Muito bem. Então tá, deixa eu pegar aqui vocês agora. E vamos lá. Então tá. Pessoal, então essa aqui, ó, é a Sociedade Partenon Literária. Em primeiro lugar, tá? Essa Sociedade Partenon Literária aqui, ela acabou não caindo, por exemplo, não vai cair no Enem. Dificilmente há de cair no Enem, certo? Mas é uma matéria que está no programa da URGS. E se vocês olharem, caiu no ano 2004, no ano 2006, e só agora, 2020, foi aparecer. Então, é aquela questão assim que muitos, o quê? Eu nunca vi isso, né? Do dia para a noite surgiu algo que eu não vi, porque se vocês pegarem todos os grandes livros, e possivelmente nesses livros de âmbito nacional não vai aparecer Sociedade Partenon Literário, porque vocês sabem disso, que cada faculdade, se faz o seu vestibular próprio, tem uma característica um pouquinho diferente das demais. A gente sabe disso. A URGS tem uma camada de leituras obrigatórias, tá? É um acréscimo ali, além de toda aquela lista de autores, ela ainda tem uma lista de leituras obrigatórias. E dentro do programa de literatura, ainda ela coloca um Sousandra, de lá do romantismo, ainda coloca um Eduardo Guimarães, do simbolismo, ainda coloca uma Sociedade Partenon Literário. Então, a gente tem que cuidar esses movimentos, ou grupos, ou autores, que, digamos, não são tão badalados assim, mas que estão no programa. E aí vocês sabem, né? Chega lá o professor que vai fazer a prova e diz, ó, eu vou meter Sociedade Partenon Literário, tá? Essa é a questão difícil do ano, vamos ver se alguém vai gabaritar, né? Tanto é que este ano a gente só teve uma pessoa gabaritando literatura, tá?
Isso que gabaritou porque teve uma questão anulada, né? Claro que a gente poderia saber, né? Enfim, se tu não tem resposta e tal, né? Mas antes daquela averiguação não tinha ninguém gabaritado a prova de literatura. Tá? Então foi uma prova difícil esse ano, tá? Bom, então o que vocês têm que saber da Sociedade Partenon Literária? Em primeiro lugar, onde ela surgiu? Em Porto Alegre. Agora entendam a data, 1868, tá? Quando eu falo de 1868, se eu voltar uns 5 anos, em Porto Alegre estava acontecendo aquele crime da Rua do Arvoredo. Ou seja, a população de Porto Alegre eram 25 mil pessoas. Entendam, 25 mil pessoas. Ou seja, cabe num estádio a população de Porto Alegre. Então, Porto Alegre era chamada de província ainda. Porto Alegre não tinha muito o que falar. O Rio Grande do Sul existe, o Rio Grande do Sul tem coisas para falar, só que Porto Alegre não tinha. E o que o Rio Grande do Sul tinha para falar? Pô, tinha passado já por uma Sete Paus das Missões, tá? Já tinha a questão do índio, já tinha a questão de uma revolução farroupilha, tá? Já tinha suas lendas, o seu folclore. Então tinha um tipo específico, tanto é que em 1870, 2 anos depois, o que faz o José de Alencar? Lança o gaúcho. Então, o Rio Grande do Sul existia, mas se a gente fosse olhar o mundo urbano, era precário, era provinciano, tá? Então, o que vai acontecer? Eu quero que vocês marquem aqueles dois ali, ó, estão vendo? Caldre e Fião. Apesar de ser assim, o nome é assim mesmo, é um só, tá? Caldre e Fião e o Apolinário Porto Alegre, porque estes dois são os fundadores da Sociedade Partenon Literário, tá? Então, assim, ó, o Caldre Fião, ele estava lá no Rio de Janeiro fazendo propaganda republicana, abolicionista, tentando lançar jornaizinhos, e é quase corrido do Rio de Janeiro. E quando ele vem para Porto Alegre, ele vê que Porto Alegre não se compara ao Rio, tá? O Rio já estava gigante e Porto Alegre pequenininha. Então ele tenta reunir junto com Apolinário a intelectualidade do Rio Grande do Sul, porque vocês entendam, né, que tinha muita gente vindo do interior para a cidade. A cidade estava abrindo as suas portas, digamos, né, para receber essa galera toda. Então, o que foi a sociedade? Ela surge em 1868, e é bom vocês saberem isso, porque eles costumam perguntar, tá, quais foram os momentos, o que a gente está tendo em 1868, né? Ó, Guerra do Paraguai, a gente está tendo já o começo daqueles manifestos republicanos mais fortes, abolicionistas, certo? Então a gente tem um contexto histórico em que está surgindo a Sociedade Partenon Literária. E se alguém perguntar para vocês, tá, quando surge a Sociedade Partenon Literária, qual é o movimento que está rolando no Brasil em 1868? Vocês sabem, é o romantismo, porque as Memórias Póstumas é só em 81. Então surge no ambiente do romantismo, tem esses dois fundadores aqui, o Caldre Fião e o Apolinário Porto Alegre, estão em Porto Alegre, estão reunindo uma intelectualidade do Rio Grande do Sul, tá? E a partir dessa reunião, eles vão querer começar a fazer agora discussão de assuntos importantes, tá? E eu quero que vocês entendam que é costume eles olharem para o título Sociedade Partenon Literário e dizer que apenas e tão somente a sociedade ela acabou falando sobre, sei lá, um gênero, ou só sobre literatura, porque está no título Sociedade Partenon Literário, e seria uma mentira. A Sociedade Partenon Literária trabalhou temas políticos, sociais, históricos, filosóficos e também literários, claro, tá? Porque eles são escritores, antes de mais nada, mas estão aqueles escritores imbuídos do que está acontecendo no Brasil. Eles são republicanos, eles são abolicionistas, é uma nova mentalidade que surge, tá? Estão aqui agora em Porto Alegre, estão fazendo o mundo dele aqui, essa sociedade aqui em Porto Alegre, só que tem um detalhe, ela não tinha sede, tá? Então ela não teve sede, aliás, ela nunca teve sede, a Sociedade Partenon Literária, certo? Ela não teve sede. Então o que eles faziam? Eles começaram a ter um número X de integrantes, né, de membros. Só para ter uma ideia, vocês estão vendo aquele ano 97 ali, depois eu vou comentar, tá? A Sociedade Partenon existe ainda hoje, tá? Apesar de não ter aquele fôlego que tinha, né? Enfim, eu, inclusive, sou membro da Sociedade Partenon Literário, então estou falando aqui algo que eu vejo acontecer também, né? Claro que sem a força de antes, né? Mas, enfim, eu recebi, por exemplo, a listagem de quem era sócio da Sociedade Partenon Literário, e teve primeira fase, segunda fase. Então, assim, reuniu quase uns 200 membros. Só que você sabe, né? Tu pega um time de futebol, eu tenho 100 mil sócios, vai ter o jogo tal.
tu não vai ter 100 mil pessoas chegando no estádio, né? Nem, tá certo, nem comporta isso, né? Mas muitas vezes tem aí 10 mil pessoas para ver o jogo, certo? Então significa eu ser membro, eu ser sócio, que eu vou estar sempre presente nas reuniões, isso não acontecia. Então a reunião que surgia, 20, 30 cabeça, 40 cabeças ali, né? Como eles não tinham um lugar específico, uma sede, eles começavam a ir nas casas dos próprios membros. Então eles levavam uma tribuna, tá? Uma tribuna móvel, e ó, vai ser na casa do fulano tal. E antigamente o bairro Partenon não tinha esse nome, tá? Então bairros foram ganhando nomes, né? E como a casa de um deles era a que mais era cedida, digamos, para as reuniões, né? Depois o bairro Partenon ganhou esse nome exatamente pela Sociedade Partenon Literário. Apesar, não se esqueçam de eles não terem sede, nunca terem sede. Eles até receberam um terreno, mas depois, quando ela já estava em decadência, eles resolveram doar o terreno, tá? Então, eles não tiveram sede. Bom, muito bem então, né? Então, a gente viu, né, que o Caldrifião, o Apolinário foram os fundadores, a coisa está acontecendo em Porto Alegre, só que assim, ó, quando aparecia aquela palavra de pioneira, por que a Sociedade Partenon é uma entidade pioneira? Porque vamos lembrar assim, ó, tá, a gente teve aquelas arcádias muitas vezes, né? Enfim, aquelas arcádias literárias acontecendo lá em Minas Gerais, mas a grande academia brasileira, que é a Academia Brasileira de Letras, até hoje ela existe, tá? Enfim, um prédio muito bonito lá. Se vocês tiverem oportunidade um dia de visitarem a academia, é muito legal, tem uma visita agendada lá, tem artistas que tocam, tem 3 artistas, não sei se mudou alguma coisa agora, né? Mas eles ficam cantando, tocando e contando a história da Academia Brasileira de Letras. Uma biblioteca linda, onde estavam os livros do Machado, lá no gabinete português de leitura, né? Enfim, depois eles levaram lá as primeiras edições do Machado de Assis lá na Academia Brasileira de Letras, que foi um dos fundadores, você sabe, o Machado, e o primeiro presidente, tá? Só que a academia é de 1897. Estão entendendo? 1897, ou seja, quase 30 anos depois da Sociedade Partenon Literário. E quando diz, então, que é uma sociedade pioneira, a gente vê nisso aí, a gente tem uma comparação, né? Quem é que é o top de linha? É a Academia Brasileira de Letras. Se eu estou 30 anos antes, eu posso me dizer, sim, me vangloriar que eu sou pioneira nisso aí, tá? Pessoal, eles tiveram uma revista que vai ser o veículo condutor das ideias da Sociedade Partenon Literário. Essa revista ela durou 10 anos, inclusive ela foi totalmente digitalizada, está no acervo da PUC, as revistas da Sociedade Partenon Literário, inclusive tem livros em folhetins ali que nunca foram publicados. Eu estou pensando lá para as tantas em pegar e publicar, porque são de autores já mortos, depois de 75 anos, não tem mais direitos autorais, virou domínio público, só que o pessoal apenas e tão somente foi registrado romances dentro daquelas revistas, então não viraram um livro. Então, são livros que a gente chama livros inéditos, né? O texto está ali, só que não veio a versão livro, tá? Bom, o que vai acontecer então aqui, tá? Essa revista, ela foi o veículo condutor. Ela convidava as pessoas a se associarem à academia, a Sociedade Partenon Literário, tá? E ali dentro ela vai desenvolvendo alguns gêneros, como eu falei, né? Tem poesia, tem teatro, tem conto, tem crônica, romance, novela, as lendas, ou seja, eles variaram o gênero ali. Então eles pegaram vários e vários gêneros, né? Tem os que são os poetas, os teatrólogos, os contistas, os cronistas, os romancistas, né? Enfim, e quando não, aqueles que fizeram tudo, tá? Repare então agora um detalhe importante. Se eu estou em Porto Alegre e Porto Alegre não me apresenta muita coisa para falar, um dos casos mais importantes aí era o crime da Rua do Arvoredo, que Porto Alegre queria fazer de tudo que ninguém colocasse no papel. Quem conta esse caso aí, que é o crime da Rua do Arvoredo, né? É o Décio Freitas, aquele historiador já falecido, que o nome do livro dele é O Maior Crime da Terra. Esses dias até estava vendo ali como tá caro esse livro hoje em dia. E ele conta quando ele foi tentar mexer nessa questão, Porto Alegre, assim, todo mundo foi contra, não era para tocar nesse tema, ia causar algo negativo para Porto Alegre, né? Enfim, falar sobre o canibalismo que teve em Porto Alegre, tá? Então vocês entendam, o que eu tinha para propagandear Porto Alegre, que estava provinciana e estava começando a surgir mais forte, né? Eu tenho que olhar para o meu passado, eu tenho que olhar não para o pequenininho Porto Alegre, mas para todo. E aí vocês têm o quê?
a questão, vamos falar da Revolução Farroupilha, vamos colocar uma consciência regional, até porque qual era o grande romantismo que estava se fazendo até então lá no Rio de Janeiro, tá? Vocês tinham aquele romantismo urbano. E o que vai acontecer com a Sociedade Partenon Literário? Ela quer, digamos assim, né, algo de vertente mais regional, porque é o que eu tenho para apresentar, entendam? Não é só, é por opção mesmo, é o que eu tenho para apresentar. Então eu tenho a figura do índio, lembrem o Sepete Araju, o passado glorioso do Rio Grande do Sul, aquela questão toda das guerras, os 7 paus das missões que vocês sabem que já tinha aparecido no Uruguai, e depois vai aparecer na grande obra lá, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Então eu tinha isso para apresentar, tá? Quem é que era o top de linha do romantismo na época? José de Alencar. A gente viu isso. O Alencar conquistou os folhetins, o Alencar era disputado por jornais, o Alencar assume em 56, morre em 77, ninguém destrona ele. Ele é o cara. Só que entendam, em 68 a sociedade existe. E em 70, o Alencar não olha, não tá nem, talvez não tenha nem, não esteja nem sabendo que exista a Sociedade Partenon Literário, e ele vai lá e faz o Gaúcho, tá? Lembra aquele livro, né, o romance chamado O Gaúcho? E o que vai acontecer? Não que eles odiavam o Alencar, eles amavam o Alencar era a fonte inspiradora, só que eles achavam que o Alencar não tinha colocado, digamos assim, um vocabulário mais gauchesco, e o José de Alencar estava escrevendo de longe, ou seja, não estava vivenciando aquilo ali. E aí o Apolinário Porto Alegre faz uma obra chamada O Vaquiano, tá? Que seria uma espécie de possível resposta para o Alencar, certo? Possível resposta para o Alencar, dentro daquela ideia assim que é a visão de dentro, tá? Agora é a visão de dentro. É mais ou menos quem já estudou o Quarto Despejo, o Aldário falando da favela e a Carolina falando da favela. Ou seja, o Aldário, ele vê de fora, ele pode saber tudo ali, mas ele vê de fora. A Carolina é a visão de dentro. Então, o que seria aqui o Apolinário, a visão de dentro, contra a visão do cearense José de Alencar, radicado no Rio, que escreve sobre o gaúcho. Então, claro, né, eles amavam José de Alencar. Lembrem, né, se eu tenho um modelo inspirador, é o Alencar. Alencar é o Deus na Terra para eles, tá? Não se esqueçam disso então, certo? Se alguém quiser saber como é que se estrutura as duas obras, o Gaúcho e o Vaquiano, entra lá no meu canal que eu fiz uma comparação do Gaúcho e do Vaquiano. Eu trato primeiro do Gaúcho, que foi a primeira obra por ordem cronológica, e depois do Vaquiano, tá? Então são obras assim que pouquíssimas pessoas vão estudar, na verdade, né? Porque ficou uma coisa mais restrita, certo? O Caldrifião fez a Divina Pastora, tá? Então também ele acabou falando algumas obras assim, né, sobre o Rio Grande do Sul, tá? Bom, outro detalhe, tá? A sociedade também ela fez algo para a cultura do Rio Grande do Sul. Eles começavam a dar cursos noturnos para o pessoal de baixa renda, com pessoal qualificado. Eles tiveram uma biblioteca, eles tiveram museu, tá? Então, assim, ó, eles foram começando a colocar coisas culturais, entendam? Só que eu não fico restrito apenas e tão somente à literatura. Aquele nome ali, ó, Sociedade Partenon Literário, vocês sabem que vai dar nome ao bairro depois, mas o Partenon, esse aí é o templo grego, eles se inspiram lá naquela questão toda, né? Vamos pegar algum nome clássico assim, né? Sociedade Partenon Literário, certo? Quero chamar a atenção para vocês das datas ali, estão vendo? 1868 é quando surge. Então você tem que lembrar, né? Segunda metade do século XIX, em pleno romantismo, em plenos manifestos republicanos abolicionistas, tá? Até 1885 esteve forte. Só qual é o detalhe? Você sabe muito bem que depois muda para parnasianismo, para simbolismo, muda para realismo, naturalismo. O Brasil vira abolicionista, por quê? Porque vai ter a Lei Áurea em 88 e a República vem automaticamente em 89. Ou seja, todos aqueles ideais pelos quais eles lutavam, tá? Começam naturalmente a chegar no Brasil a partir de agora. Então vai perdendo um pouco a força e mais, né? Aqueles lá Caldrifião, Apolinário vão envelhecendo, vão saindo, vai surgindo uma nova geração e vai enfraquecendo a sociedade Partenon literário, tá? E em 25 ela é extinta. Em 1925 ela é extinta, tá? Aí por que eu botei 97? Porque 97, não me lembro se é um filho de algum que foi da sociedade, né?
que reergueu a Sociedade Partenon Literária, trouxe de volta a Sociedade Partenon Literária. Então, hoje ela existe, ela tem uma reunião mensal, está fazendo essas reuniões aí pelo YouTube agora, tá? Claro que continua sem sede, não tem a mesma força que tinha antes, né? Mas ainda tenta resgatar o nome da Sociedade Partenon Literária, manter vivo aqui na história ainda a Sociedade Partenon Literária, tá? O que eu queria... queria falar mais uns detalhes para vocês, tá? Olha só. Acharam as atas da Sociedade Partenon Literária. E quando eles foram ver os assuntos discutidos, era, por exemplo, o casamento no religioso, o feminismo, pena de morte, aborto. Ou seja, tu não está ali apenas e tão somente fazendo uma reunião para discutir temas literários e tão somente literários pela arte da palavra. Tu está ali, então, para botar o Brasil inteiro, tá? Deixa eu abrir aqui a câmera, mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um livro chamado Narradores do Partenon Literário, tá? E eu fui vendo assim, né, tal, tem sobre o Partenon, alguns trechinhos e tudo mais, né, vai fazendo uma análise da obra, do que foi a Sociedade Partenon Literário, e eu vi que tem muita coisa aqui que pintou nas questões da URGS, tá? Então a gente vai fazer agora as 3 questões da URGS, e como eu falei para vocês, pode ser que caia na URGS novamente, quando vocês já estiverem formados, tipo, e mais de uns 10 anos de formados, tá? Mas, enfim, tá no programa, turma, a gente tem que estar preparado para tudo, certo? Principalmente para o que quer pega ratão. Então, vamos lá. Diz assim, ó, essa é lá de 2004. Assinado com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referentes ao Partenon literário. Trata-se de uma sociedade sul-rio-grandense do século XIX, ok, até então ok, agora vem uma vírgula. Fundada exclusivamente, olha o perigo que são esses advérbios, né? Exclusivamente para promover a literatura e encontros de escritores. É falso porque não promove apenas e tão somente a literatura. Fala de 500 mil coisas, tá? Falso. Foi uma agremiação de caráter pioneiro, sim, 30 anos antes da Academia Brasileira de Letras, que contribuiu para acrescentar uma consciência regional, verdade, porque até então a gente tinha um romantismo urbano no Rio de Janeiro muito forte, vocês sabem, a Moreninha, Senhora, Diva, Memórias de um Sargento de Milícias, os livros do Machado românticos, tá? Enfim, só que o Rio Grande do Sul está aqui e não tem muito o que falar da cidade. As tendências do romantismo brasileiro, verdade. Faziam parte do grupo de associados. Pessoal, toda vez que eles citarem grupo de associados aqui, vocês, por favor, não vão achar aquele grande escritor, aquele escritor gigante, tá? Então, esse é um detalhe. Se quiserem colocar um Érico Veríssimo, não vai rolar. Se quiserem colocar ali um Simões Lopes Neto, não vai rolar, tá? Ó, Caldrifião e Apolinário, eles citam exatamente os 2 fundadores. Múcio Teixeira, que foi um poeta, a Luciana de Abreu, então cuidado, que teve mulher ali também, a Luciana de Abreu, Hilário Ribeiro e Lobo da Costa. Se vocês olharem esses nomes, eles são muito, hoje em Porto Alegre, aqui linhas de ônibus, são nome de colégios, nome de ruas, tá? Então, ok, eu só olho ali, né? Vai que eles metam José de Alencar? Não, nada a ver. José de Alencar para eles é o modelo. Os integrantes da sociedade dedicaram-se à poesia. Só um pouquinho, dedicaram-se à poesia. Eu escrevi romance, teatro, conto, novela, crítica, falso, e mantiveram-se neutros quanto às questões políticas e sociais da época. Só um pouquinho, que neutralidade é essa? Se o Brasil é império, eu sou republicano. Se o Brasil é escravocrata, eu sou abolicionista. Que neutralidade é essa? Não existe, é falso. O legado regional do Partenon literário está nos temas guerreiros, na figura do índio e na memória do passado glorioso do Rio Grande do Sul. Exatamente, né? Se Porto Alegre não tem aquilo para propagandear do jeito que eu quero, então eu procuro no passado, tá? Que já foi tema, inclusive, de literatura dos Sete Povos. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. 2006. Considera as seguintes afirmações sobre a sociedade Partenon literária. A sociedade surge no final do século XIX. Final do século XIX? Vamos pensar, final do século XIX?
em um contexto marcado por muitas revistas e muitas agremiações literárias que promoviam sistematicamente o desenvolvimento cultural sul-rio-grandense. Turma, 3, 4 revistas apenas, tá? Então a sociedade vem para fazer esse legado aí, de trazer uma instituição mais forte, e não tem essa questão toda de surgir no final do século XIX. O que a gente pode dizer? Ela surge exatamente ali na segunda metade do século XIX, tá? Sua fundação ocorre em um momento de muitas tensões sociais e políticas. A Guerra do Paraguai, sim, manifestos republicanos e lutas pela abolição da escravatura, ok. No primeiro número da revista do Partenon Literário, Apolinário Porto Alegre apresenta um programa da agremiação onde ressalta 2 valores fundamentais: liberdade de pensamento e liberdade política. Verdade, então, aqui, tá? Apenas 2 e 3. E aqui quem fez vestibular da URGS este ano, tá? Janeiro de 2020, não, desculpa, foi em novembro, né? Tá? Novembro de 2019, mas vale por 20, tá? Verdadeiro ou falso? Foi um empreendimento cultural inaugurado em 1868. E detalhe que eu achei interessante ali, que a URGS botou assim, assinado de verdadeiro ou falso, as seguintes afirmações sobre o Partenon Literário. Ela não botou sociedade, botou Partenon Literário. Foi um empreendimento cultural inaugurado em 68, que deram a data, ok? Responsável por 20 anos de atividades culturais no Rio Grande do Sul, tá? Reparem que eles estão dando exatamente aqueles 20 anos ali de uma primeira fase. Poderia até ser contestado, mas enfim, tá ok, tá? Porque depois enfraquece mesmo, né? Os grandes vão morrendo e tal. Publicou durante uma década, durante 10 anos, a revista mensal do Partenon Literário, é uma verdade. Contribuiu para a implantação do regionalismo, adotando o tipo humano rural como base da representação artística, ok, a base é o regionalismo. Inspirou-se no romantismo de Alencar como forma de construção da identidade sul-rio-grandense. Verdade, né? Porque o gaúcho está ali para ser tipo um modelo. Se não tem aquele vocabulário específico, mas pelo menos o Alencar está ali falando sobre o gaúcho, que não tinha nada a ver com o cara urbano ali, né? O gaúcho, dentro daquela época, que está sempre com o cavalo, está sempre... É o Capitão Rodrigo, muitas vezes, né? Então, todas verdadeiras aqui, e claro, né, entendam, é difícil a gente ter um gabarito em que todas são as verdadeiras, e isso pode ter levado muitos alunos a terem errado essa questão aí. Além do que, ter um gabarito que joga com todas as verdadeiras, tu ter algo que a gente não estuda muito e que estava 16 anos sem cair na prova da URGS. Então, possivelmente, quem pegou essa questão aí, ó, deve ter errado essa questão, tá? Eu considero uma questão difícil, né? Porque tá longe, tá? E o gabarito te joga para todas as verdadeiras. Muito bem, pessoal, então eu vou fechar aqui o slide, tá? Vou abrir outro slide. Quem quiser esses slides sabe, né? Enfim. Depois peça. Vou abrir aqui outro slide, que a gente está entrando agora no pré-modernismo. Eu estou fazendo os slides para vocês de forma separada, tá? Eu acho que fica melhor de trabalhar. Como ali a Sociedade Partenon Literária teve muito poeta parnasiano e simbolista, e olha o movimento, né, que está ali, eu acho melhor trabalhar nessa época, tá? Tem gente que trabalha ele dentro do romantismo, não tem problema nenhum trabalhar a Sociedade Partenon Literária dentro do romantismo, mas como vocês viram ali, né, no momento que pelo menos 20 anos ela dura forte ali, firme e forte, tá? O que vai acontecer? Ela vai passar também, poetas vão se tornando parnasianos, vão se tornando simbolistas, saem um pouco do romantismo. Então, eu encaixo normalmente depois de parnasianismo e simbolismo, tá? Muito bem. Só me deem um oi aí se está aparecendo para vocês o slide, tá? Que eu mexi aqui, eu não sei se está aparecendo ou não o slide. Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos lá. Então vamos começar o pré-modernismo. Pessoal, já repararam que a gente está abandonando o mundo clássico, tá? Estamos numa fase de transição chamada pré-modernismo. Primeiro detalhe, não é um movimento literário. Vocês já estão mais ou menos acostumados com isso, né? Aquele primeiro lá, literatura informativa, não era um movimento literário.
Me desculpe, né? Mas aquilo ali é a visão do europeu sobre o Brasil, tá? O barroco até dá para dizer que começa a ter um princípio de literatura, depois o arcadismo e tal. Agora, pré-modernismo, entendam, é um grupo que está começando a escrever entre 1900 e até a Semana de Arte Moderna, certo? E aí o que vocês vão observar nesse grupo, tá? Esse grupo aqui, enquanto eles estão escrevendo, está correndo realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. 4 movimentos correm enquanto está rolando o pré-modernismo. Só que esses autores do pré-modernismo, o que eles vão fazer? Eles vão ser originais. Eles não vão ficar entrando nessas gavetinhas aqui, tá? Então eu não vou pegar o Euclides da Cunha, eu não sei se eu encaixo aqui, 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 porque ele não se enquadra nesse tipo de gaveta, né? Parnasiano, simbolista, realista e naturalista. Então, o que vai acontecer é uma literatura de pessoas originais e grandes escritores. Então, o que eu tenho que guardar? O pré-modernismo nem é um grande título. Esse título surgiu lá nos anos 1950, para você ter uma ideia, tá? Porque o que é o pré-moderno? É tudo que vem, vocês já sabem língua portuguesa, vocês fazem um pré-vestibular, é antes, o pré é um prefixo de anterioridade, antes. Então, se eu falar que é pré-moderno, mas só um pouquinho, o barroco é pré-moderno, o arcadismo é pré-moderno, o romantismo é pré-moderno, né? A sociedade é pré-moderna, tá? Agora, por que a gente chama de pré-moderno? Na falta de um melhor título, esse grupo todo aqui, que a partir de agora está escrevendo nessa fase, um pouquinho antes da semana, e que não está se encaixando nesses 4 movimentos, é chamado de pré-modernista. Ou seja, eu acho que deveria ter um outro título, os originais, eu acho que diminui muito esse grupo tão bom que é aqui do Euclides da Cunha, do Monteiro Lobato, do Simões Lopes Neto, do genial Lima Barreto, diminui muito e muito, tá? Então, o que você tem que marcar aqui é que não é um movimento literário, tá? Por que não é um movimento literário? Porque é um período de transição, tá? O que nós tínhamos até então? Botei um asterisco no pré-modernismo, estão vendo ali? E um asterisco em literatura informativa. Porque seriam exceções dentro do que a gente está vendo. A gente não pode deixar de fora um estudo do Euclides da Cunha, concordam comigo, né? Só que o Euclides, onde é que eu vou encaixar? Eu não posso deixar de lado assim um Simões Lopes Neto, mas onde é que eu vou encaixar? Um Augusto dos Anjos. Onde é que eu vou encaixar o cara? Tá? Então, assim, eu abro um grupo chamado Pré-Moderno, que o nome não diz muita coisa, a não ser que eles estão antes da Semana de Arte Moderna, né? Mas que não se encaixam em nenhum movimento. E vai ser muito comum as questões tentarem botar esses escritores aqui do pré-modernismo em algum movimento literário. O que a gente vai ter que ficar de olho, tá? Agora, o que não tem asterisco ali é movimento literário, o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tá? O que é que a gente vai ver aqui? O Euclides da Cunha. Tudo bem, eu vou falar da Guerra de Canudos, tá? E aí a Guerra de Canudos aconteceu no Brasil, né? Ou seja, no Brasil logo após, digamos, a República, mas ele fazer não dá nem para dizer que é um romance, ele vai fazer um ensaio científico sobre uma guerra, sobre uma batalha que aconteceu no Brasil, ele não usa nenhum personagem fictício, tudo para ele é personagem histórico realmente. Ele foi até lá, o Euclides da Cunha, ele ficou na 4ª campanha alguns dias lá. Ou seja, o que ele faz? Aponta o sertanejo. Aí tu tem o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato pega e não fala do cara da cidade, tá falando do quê? Do caipira paulista, o Jeca Tatu, o caboclo, o tabaréu. Aí tu olha para o caso do Rio Grande do Sul, vocês têm o Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto é o gaúcho, mas ele está falando do gaúcho. Que gaúcho sou eu, gaúcho porto-alegrense? Não, a gente sabe muito bem que nessa época aqui, o urbano não está nesse contexto do gaúcho. Depois o termo gaúcho vai ganhando espaçamento maior, vai, digamos assim, evoluindo o termo, né? E vai usar como todo e qualquer nascido no Rio Grande do Sul. Aí tu tem o Lima Barreto. O Lima Barreto, ele não vai falar sobre aquele personagem do Machado de Assis, aquele elite. Ele vai falar do subúrbio, ou seja, da vila, da periferia no Rio de Janeiro. O pequeno funcionário público, tá? O boêmio da noite, é isso que ele vai falar. E eu botei em itálico 2 poetas ali, tá? O Augusto dos Anjos, que é de âmbito nacional, e o Amaro Juvenal, que é de âmbito regional, certo? Eu não perguntei para vocês, deixa eu falar aqui com vocês, alguém aqui vai fazer a FUVEST, a USP? Não sei se alguém vai fazer.
Acho que daqui não, né? Aqui eu acho que o pessoal costuma só ir para o Paraná e para Santa Catarina, né? Eu acho que não, o pessoal não vai ali, né? Mas hoje, ali, daqui a pouco, 3 horas ali, eu tô colocando, né, no canal ali aquela obra Mayombe, que é sobre a guerra de libertação de Angola, que tem um pouco a ver também, pouca coisa, porque é guerra ali, né, com aquele livro Caderno de Memórias Coloniais, lá da Isabela Figueiredo. Então tá tendo muito nos vestibulares agora cobrando essa literatura de Angola, de Moçambique, tá? Então quem tiver por curiosidade e quem for fazer a Federal de Santa Catarina, eu vou tentar postar hoje ainda aquele Fazenda Modelo do Chico Buarque, que é um livro difícil, um livro que faz referência ao período ditatorial, claro, né? Enfim, só que ele coloca não seres humanos, ele coloca bois e vacas, tá? Então, quem for fazer Santa Catarina e quiser saber um pouco mais dessa obra, que é difícil, é uma obra cheia de alegoria, cheia de metáfora, tá? Esse do Mayombe aí deu 2 horas a videoaula, do Fazenda Modelo deu 1h45, tá? Mas quem quer saber um pouco da obra e vai fazer Santa Catarina, então já fique sabendo ali, porque eu me lembrei agora por causa do Amaro Juvenal, e eu chego a dizer no Fazenda Modelo, citar que talvez o Chico Buarque tenha lido o Amaro Juvenal, que era daqui do Rio Grande do Sul, né? Que fez uma sátira política. Como o Chico não gosta de dar entrevista, não fala com ninguém, ninguém acha ele, né? A gente nunca vai ficar sabendo também. E como ele tem uma memória muito esquecida também, é difícil a gente saber se ele fez ou não fez, tá? Bom, turma, vamos pegar então esse livro aqui, tá? Acho que vocês já ouviram falar, chama-se Os Sertões de Euclides da Cunha. Ele fez esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá? Esse aqui é o livro, chama-se Os Sertões. Reparem que é tipo aquele livro coletivo, tá? Eu não estou colocando aqui o nome de um personagem, eu estou falando dos Sertões. Reparem que é um livro de fôlego, ele tem aquela edição que não é aquela 14 por 21 menorzinha, até aquela 21 por 24 maior, e aqui nesta edição com uma letrinha que também não é grande, é pequenininha, tá? Ele tem 370 páginas, tá? Então, 370 páginas desse livro aqui, de Euclides da Cunha, chamado Os Sertões. Então, é um livro, primeiramente, um livro de fôlego, de um estudioso da literatura, que foi esse cara aqui, o Euclides da Cunha. Então, reparem, ele, o Euclides da Cunha, o que aconteceu? Ele vai publicar esse livro em 1902, tá? E ele vai dividir esse livro em 3 partes. Pessoal, é importante vocês saberem, porque os vestibulares cobram essa divisão, porque não é uma divisão apenas por dividir, tá? Ele dividiu pegando e colocando naquele detalhe, daquele esquema dele, o quê? Ele colocou aquela teoria do determinismo do Taine, que o ser humano é fruto do meio, da raça e do momento histórico. Raça, ó, meio, raça e momento histórico. E assim ele dividiu a obra dele, ó, meio, a terra, raça, o homem, momento histórico, a luta. Então a obra é dividida exatamente segundo a teoria do determinismo do Taine, tá? Então isso eu quero que vocês cuidem. É uma obra que tem uma divisão baseada no cientificismo. É uma divisão de 3 partes baseada no cientificismo. Por quê? Porque este cabeção chamado Euclides da Cunha, ele era matemático, engenheiro, e tu entrava naquela época na matemática, na engenharia, pela via militar. Então ele também era militar, tá? Aí ele foi escritor, foi jornalista. Eu estou dividindo jornalista e escritor, tá? Vocês podem até perguntar por quê. Porque assim, quando eu sou jornalista, normalmente eu me vendo, se eu estou fazendo uma reportagem, normalmente eu me vendo para um tipo de conduta do jornal, limitação de caracteres, estilo de linguagem, e quando eu sou escritor, eu publico o meu livro como eu quiser, da linguagem que eu quiser. Por isso que eu estou fazendo uma divisão aqui, tá? Imagine que um de vocês vai fazer jornalismo, e aí tu tá lá com a teu estilo de escrita muito legal, né, e tal, aí chega, tá, tô trabalhando aí, sei lá, 0 hora, Correio do Povo. Aí tu vai fazer a notícia e assim, ó, não pode usar entretanto, tem que ser o mas, que é curtinho. Aí eu vou botar 2 travessões, não é travessões, bota uma vírgula, né, para economia. Aí eu ia botar esse termo, não, esse termo é muito culto, diminui um pouco, coloca um termo mais simples. Então, quer dizer,
Quando eu sou um escritor vendido para um sistema de jornal é uma coisa, quando eu sou escritor de liberdade é outro, vocês sabem exatamente isso, tá? Então, deixa eu ver se tem aqui uma mensagem aqui. Por que ele não pertence ao naturalismo? Porque assim, ó, ele vai falar sobre um livro que é apenas e tão somente uma guerra que aconteceu. Fica muito difícil de catalogar como naturalismo. O naturalismo, ele pegava aqueles personagens, por exemplo, para fazer eles vingarem dentro das teorias. Então, eu estou pegando uma teoria, eu quero comprovar aquela teoria e eu coloco lá um personagem para funcionar. Eu quero provar a teoria do meio. Eu pego a Pombinha, pego o Jerônimo, coloco no cortiço, provei. Quero provar a teoria de Darwin, coloco o João Romão ali dentro do cortiço. Tá? Agora, vocês vão ver que ele vai, a todo momento, mudar a teoria. O Euclides da Cunha ele vai ver que as questões todas não estão se encaixando ali. Tá? É um livro de fôlego, é um livro difícil, turma, não é um livro fácil, até pelo português, pela língua portuguesa. Então, até assim, ó, como é que a gente costuma catalogar ele? Não dá nem para chamar de romance. Eu já vi ensaio científico sobre uma guerra. Aliás, tem um problema aqui, tá? Sempre quando eu ouvi estudar os Sertões, diziam assim, por que ele está inserido em literatura? Por que ele não está lá na história, tá? Apesar de ser cobrado também em história. Por que ele não está na história? Porque sempre eu ouvi de alguns professores assim, não, é por causa da linguagem. Só que quando eu começo a ver as questões que são cobradas do Euclides da Cunha, dos Sertões, dentro da prova de literatura, não é só linguagem, não. Não vem com esse papo. Eles pedem enredo, pedem características do momento em que foi escrito e tudo mais, tá? Então é muito diferente esse papo aí, tá? Pessoal, primeiro lugar, tem que saber então que é uma difícil catalogação. É um livro publicado em 1902, de certo modo ele está abrindo esse pré-modernismo, ele e o Canaã do Graça Aranha, que é também de 1902, também é totalmente para essas teorias da época, tá? Ele é dividido em 3 partes, não é uma divisão qualquer, é uma divisão que eu tenho que ter na minha cabeça, que primeiramente ele vai fazer o quê? Eu vou dividir primeiro mostrando a terra. É como se tivesse um jogo de futebol. Primeiro eu vou mostrar como é que é o campo. Depois eu vou mostrar quem são os jogadores. E depois eu vou mostrar o jogo. Então é tudo tecnicamente, cientificamente nesse sentido aí, tá? Ele leva muito a sério esse tipo de procedimento para algo que aconteceu no Brasil, numa guerra realmente, tá? Então vocês têm aqui, ó, a questão da Guerra de Canudos. Ele vai versar sobre a Guerra de Canudos, tá? Só que voltando a ler o Euclides da Cunha, então reparem, né? Ele era militar, engenheiro. Pô, ele media terrenos para o governo, reconstruía pontes, ele era engenheiro. Ele fazia balãozinho com as exatas, só para você ter uma ideia, tá? E o que é o principal? Também com as humanas. Ele era um repórter do jornal Estado de São Paulo, escrevia reportagens, ele era empregado num grande jornal, que é clássico, antes do Brasil ser república, não era o Estado de São Paulo, era a província de São Paulo. Depois o Brasil virou república, eles mudaram o nome ao Estadão. O Estadão até hoje permanece, o Estadão sempre teve grandes cronistas, né? Pô, o Caio Fernando Abreu teve lá, então sempre teve, né, um jornal de status, assim, o Estadão, tá? Ele trabalhou para o Estadão. Ele foi também escritor, tá? Então, reparem, é um caso raro, e vocês sabem disso, né? Quem se dá bem tanto nas exatas quanto nas humanas. Ele era aprofundado nas duas. E vocês vão acrescentar mais um detalhe. Ele era um profundo estudioso das teorias da época. Ele estudou todas as teorias da época, tá? Então, Euclides da Cunha ele foi exatamente um grande estudioso. Não dá para tirar isso dele. Ele é um extremo estudioso. Aqueles assim, ó, conhecimento, 5 estrelinhas, coloca lá em cima e ponto final. Não tenho o que falar sobre ele, tá? Bom, o que vai acontecer? Depois vou falar um pouquinho da fofoca da vida dele, né? Enfim, no amor ele não teve sorte, tá? No amor foi uma coisa complicadíssima. Mas só para você ter uma ideia, no momento que ele lançou Os Sertões, o livro vendeu como água. Enquanto estava rolando a guerra, no Rio de Janeiro, o Machado chega a dizer: alguém tem que colocar isso no papel. Só que o Machado, claro que não vai ser o Machado só fala do Rio de Janeiro, porque é aquilo que ele vive, né? Só que o Machado tinha aconselhado que o Coelho Neto, que a gente não estuda, né? O Coelho Neto deveria ser, digamos assim, o escritor a colocar essa história. Mas quem faz é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha leva 5 anos para escrever esse livro. Mostrei para vocês ali, são quase 400 páginas, tá? Se botar num livro 14 por 21, vai para 500 páginas. E detalhe, olha só o que eu falo para vocês, nunca foi leitura obrigatória da URGS, mas quando a Fundação teve o seu primeiro vestibular,
que foi feito pela banca da URGS, acabou tendo, né, leituras obrigatórias, e eles pediram trechos dos sertões, não o sertão inteiro, os sertões inteiros, né, mas pediram trechos dos sertões. Tu vê que curiosidade, né? Pediram trechos dos sertões. Bom, o que mais eu quero falar aqui para vocês, né? A linguagem dos sertões. Pessoal, a linguagem dele, e dizem alguns, eu não sei que contagem é essa, né? Mas alguns apontam como o livro de literatura que mais tem termos diferentes na história da literatura brasileira, tá? Isso significa que ele vai colocar muitas palavras que a gente não vai entender. Fogem do nosso padrão 2020. Só para ter uma ideia, tem uma questão depois que eu vou mostrar para vocês da URGS. A URGS abriu assim, vamos supor, 10 linhas. Botou um trecho de 10 linhas. Ela teve que abrir 3 vocabulários para as palavras. Por quê? Porque fogem do nosso momento, tá? É uma escrita muito, mas muito para cima, certo? É aquele que se puxou na linguagem. Só que detalhe, e também coloca a questão toda da ciência e também do jornalismo. Ele não vai deixar de ser um jornalista ali também, tá? Reparem, ele não vai ficar chutando, por exemplo, marca de metralhadora, de canhão, quantas balas, quantos soldados foram para a guerra. Ele não chuta isso. Ele pega exatamente, sendo militar, ele tem acesso a isso, né? As ordens do dia, ele tem exatamente esse tipo de acesso a informações privilegiadas, tá? Então, ele sabe quantos soldados foram, quantos enfermeiros, quantos... Enfim, marca de metralhadora, quantos tiros, tudo isso aí é reproduzido, tá? Então ele está fazendo também um papel jornalístico e também de literatura aqui, tá? Então é assim, é impressionante, né? A questão toda dessa linguagem dele extremamente complexa, tá? Vou disponibilizar os slides, eu sempre disponibilizo qualquer um que vocês quiserem, desde lá do primeiro momento que a gente está, todo momento que vocês quiserem slides, é só pedir, pessoal, tá? Então, eu não estou guardando nenhum desses slides aqui. Vocês podem pedir lá no leiturasobrigatóriasurgs@gmail, peçam que eu mando para vocês, tá? Às vezes não na mesma hora, né? Mas enfim, quando eu entro no e-mail, eu vou lá e disparo, tá? Então, até tinha comentado com vocês não precisam estar tirando print e tudo mais, né? Claro que vocês podem, sim, eu não sei como é que está sendo o estudo de vocês, mas se vocês... Eu, por exemplo, vou dizer para vocês, faz tempo que eu não consigo nem mais imaginar mais como é que é a minha letra num quadro. Já estou aqui há 70 dias, tá? Agora, vocês aí estão na posição de estudantes, né? Então é bom treinar sempre também, né? Enfim, escrever, às vezes umas palavras diferentes, diferenciadas, uma anotaçãozinha, porque isso é importante também, né? Porque quem fixa uma palavra com a própria mão, dificilmente vai errar essa palavra no futuro e quando vai precisar usar, tá? Então, reparem que eu botei ele embaixo, né? Ele tem uma intenção científica clara, porque ele é um estudioso das teorias, mas ele tem um propósito jornalístico também, porque antes dos sertões serem os sertões do livro, ele fez matéria para o jornal Estado de São Paulo. Enquanto ele estava lá em Canudos, ele mandava matérias para o jornal, tá? Ou seja, então ele conseguiu ter toda essa questão aí envolvendo, né, a questão tanto do científico quanto do jornalístico. Bom, pessoal, vamos começar então a primeira parte aqui. É uma parte chamada Terra, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, a Terra, pessoal, ela tem umas 50 páginas, tá? A Terra não é muito. A Terra tem umas 50 páginas. Só que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente uma descrição como se fosse assim um raio-x de tudo. Ele é extremamente detalhista. Ele vai dizer o grãozinho do grãozinho do grãozinho de areia que forma o sertão canudense, tá? Porque você sabe, né? Ele vai pegar e vai analisar essas condições geográficas, geofísicas da... Ele estudou geologia, geografia, topologia, tudo que vocês possam imaginar, ele estudou. Ele foi um grande estudante, tá? Ele humaniza esses elementos da paisagem, de forma que tu vê o que? Pô, tu tá lendo um livro que está descrevendo a Terra, como se estivesse acontecendo, como se fosse quase personificado aquilo ali. Então, é uma parte muito chata, por exemplo, se eu fosse pedir para vocês, vai ler lá um pedacinho da Terra. Pô, é chato. Tanto é que quando foi leitura obrigatória, não pediram trechos da Terra, pediram do homem e da luta. Agora, ele vai analisar detalhe do detalhe do detalhe.
Como é que é o grãozinho do grãozinho, como é que são os acidentes geográficos, a topologia, tudo isso aí. E, pessoal, o que eu quero que vocês tenham ideia disso aqui? Uma cena é importante, tá? Ele vai dizer... Opa, deixa eu ver aqui. Caiu aqui, não caiu? Pessoal, tá rolando aí para vocês? Deu uma queda aqui, tá rolando aí? Tá, deixa eu voltar aqui. Então, assim, ó, ele vai falar do detalhe do detalhe. Só o que vocês têm que tirar em suma desta terra? Ele vai dizer para nós, vai ter um jogo, vai ter um combate. Pergunta, quem é que vai jogar em casa? Essa é a grande pergunta que vocês têm que guardar. Quem é que vai jogar em casa? Quem é que tem esta terra a seu favor? Quem é que tem esta terra favorável, tá? Quem tem esta terra favorável, pessoal, é exatamente o sertanejo. E o sertanejo vai ser chamado, muitas vezes, olhem bem, sertanejo, consererista, canudense, tá? Ou jagunço. Jagunço, sertanejo, canudense ou conselheirista. Qualquer um desses aí são sinônimos para esse tipo de narrativa que a gente está vendo aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai dizer que o exército não está, apesar de ser exército, não está preparado para enfrentar aquele tipo de condição climática que é totalmente contrária, certo? Então, o sertanejo não. O sertanejo sabe de onde tirar, onde menos se espera. Ele sabe que vegetação, ele sabe se esconder nos acidentes geográficos da Terra. Então, em suma, o que diz depois de uma 40, 50 páginas de descrição da Terra, todo mundo, o que ele vai dizer? Olha, quem vai jogar em casa é o sertanejo. O sertanejo tem a seu favor os acidentes geográficos, tá? Ou seja, essa terra é muito mais favorável para o sertanejo. Eu botei um trechinho aqui, reparem, ó. E o sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. Porque dentro daquela ideia, né, o que era o sertão nessa época? Era o local desconhecido, tá? Local desconhecido, local onde ninguém vai, tá? Depois tudo isso se acaba. Voltam os dias torturantes, na atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo. Eu acho que vocês já viram, né, aqueles efeitos craquelê. O João Cabral gosta muito de falar, né, da seca dos rios. Ou seja, quando tu olha assim, tinha um rio. De repente secou e fica aquele solo todo rachado com aquele efeito craquelê, tá? A nudez da flora. E nas ocasiões em que os estios se ligam sem intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. Então é importante, né, que ele está mostrando condições climáticas, tá? Não se esqueçam, né, contrárias a um grande desenvolvimento daquela região ali, certo? E ele está humanizando esta paisagem, está mostrando tudo, vegetação, enfim, é um detalhismo, tá? Primeira parte é a luta. Desculpa, primeira parte é a terra. Dentro daquela teoria do meio, né, seria o meio. Teoria do determinismo seria o meio. Aqui, reparem agora. Aqui, eu acho... Deixa eu ver quem é que tinha perguntado aqui. Porque não pertence ao naturalismo. Acho que aqui está dentro mais dessa ideia, tá? Porque o naturalismo, ele fecha certinho os personagens para casar com a teoria. Só que entendam, dentro do chamado naturalismo, eu estou ficcionando. Eu estou escrevendo, eu estou inventando a história da minha cabeça, tirada da minha cabeça, colocando no papel, para ela fechar certinha, 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 conforme eu quero para, digamos assim, falar das teorias, tá? Agora aqui não. Aqui entendam, pessoal, aqui vocês têm exatamente uma guerra que aconteceu. Então eu estou analisando uma guerra que aconteceu. Eu não tenho personagens aqui no sentido fictícios, todos eles são históricos. Já apareceu uma questão na URGS. Os Sertões não usa personagens fictícios. Os Sertões usa personagens históricos. Todos eles são históricos ali. Ele não está chutando, ele está apresentando o que aconteceu no Brasil, tá? Então, quando eu falo do homem, nós temos aqui a parte mais paradoxal e contraditória. Por quê? Porque é uma parte teórica. Tanto a primeira quanto a segunda parte só são teóricas, tá? A Terra é teórica, o homem é teórica. Quando chega na luta é prática. Aí muda o papo, aí é prática, tá? Agora, por que eu digo que essa parte aqui é paradoxal e contraditória? Porque o próprio Euclides vai se desdizendo, o próprio Euclides vai mudando as teorias conforme a coisa está acontecendo. E por que ele não tirou? Porque ele quis mostrar essa inconsistência de teorias da época também, tá? Então, reparem, ele começa no homem a analisar o quê? Eu estou vendo, o homem. Só que ele parte do geral. O que é o geral?
todos os sertanejos para o particular. E quem é que é o particular? É o Antônio Conselheiro. Então ele começa falando do geral, todos os sertanejos, e parte para exatamente o particular. E tem uma parte do homem que aparece uma comparação, olha o nome da comparação, o gaúcho versus o sertanejo, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais ou menos quantas páginas tem, né? De 50 a 130, 80 páginas, tá? O homem tem 80 páginas. E depois tem 200 da luta, certo? Então, vocês têm assim, né, a questão toda falando sobre este homem. Não vou achar aqui agora. É cheio de subdivisão do livro que ela... Mas só para ter uma ideia, tem um capítulo chamado Gaúcho versus Sertanejo. E o Euclides da Cunha aponta, né? Pô, tomemos o Rio Grande do Sul, tá? Tomemos o Gaúcho. 4 estações bem definidas, e a gente vive isso no Rio Grande do Sul mesmo, as 4 estações bem definidas. Só que ele está se baseando no gaúcho, o gaúcho da campanha, né? Montado num cavalo, vendo um verde de campanha pela frente, carne, água a hora que quiser, 4 estações, condições climáticas boas, favoráveis. Agora compara com o sertanejo. Sol 50 graus na moleira, chão rachado, efeito craquelê, seca, tá? E isso é Brasil. Ou seja, esses desníveis é Brasil, tá? Isso a gente tem que saber, né? Exatamente que a gente faz uma prova do Enem em âmbito nacional, a gente tem que conhecer, né? Essas diferenças todas, tá? Então ele usa o Rio Grande do Sul, gaúcho no caso, né? Para mostrar exatamente essa questão toda de diferenças aí acontecendo, né? Entre a questão climática também e a questão principalmente do que tu está enfrentando na tua vida, tá? Aí depois que ele fala do sertanejo, ele vai nos dar uma frase que ela é assim, ó, muito clássica, pessoal, que é aquela ali, ó. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Reparem como é uma frase de impacto, né? O sertanejo é um forte, não, ele usa ainda uma expressão enfática, ó. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Antes de começar a falar dele, fiquem sabendo, ele é um forte, tá? Agora, vamos pensar assim, ó. Na cabecinha do Euclides da Cunha, o que ele estava pensando? Bom, sertanejo, raça inferior, o litoral civilizado progressista, né? Lá o incapaz, vai ser uma briga só e deu para o sertanejo, vai acabar morrendo. E vocês sabem que não aconteceu isso. O governo vai perder 3 campanhas para ganhar somente a 4ª. Então, o que acontece no meio do caminho? O Euclides da Cunha está aqui, ó. Opa, eu tenho que começar a ver isso aí. Tem coisa errada na minha teoria, tá? Tem coisa errada na teoria. Quem são os personagens, já que não são ficcionais? Ó, o Antônio Conselheiro, tá? O Beatinho, e o resto é tudo sertanejo sem nome, assim, digamos, né? Ele vai narrar cenas de guerra, cenas de combate, porque na terceira parte vai ser como se fosse a nossa guerra de Troia, tá? Só que eu não vou ficar pontuando nomes assim, porque não vai pegar, ele vai dar como, ó, chegou o exército com 150 soldados, vai enfrentar os 3.000 canudenses. Então, eles não são ficcionais nesse sentido, ele está apontando coisas que aconteceram na guerra, tá? Mas sem precisar estar lá pelas tantas, aí parte do particular, no sentido de todos os sertanejos, como é que é a análise do homem sertanejo, para pegar mais o Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro, vocês sabem, né, é aquele que foi um fanático religioso, tá? Ó, reparem como é que ele vai caracterizar o sertanejo. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo. Estão vendo que ele coloca com um hífen ali. Mas, turma, os olhos de vocês têm que olhar aquela cena ali do Hércules Quasímodo como se fosse um X. Porque é uma grande antítese. Quem é que é o Hércules? Aquele personagem de extrema força da mitologia. E quem é que é o Quasímodo? O Corcunda de Notre Dame. O que o Euclides da Cunha está nos dizendo? Olha lá, aquela pessoa lá, a fealdade dele, aquele torto, aquele desengonçado. Olha aquele Quasímodo, olha aquele Corcunda de Notre Dame ali, tá? Agora, vai brigar com ele. Vai brigar com ele porque atrás daquilo ali, daquela aparência, se esconde um grande guerreiro, tá? Então, reparem, ele chega a dizer, ó, reflete no aspecto a fealdade, de feio, né? Típica dos fracos. Ele tá falando fraco, tá falando forte, ele tá alterando às vezes a teoria, né? Enfim, por quê? Porque, turma,
na cabeça dele, no primeiro momento, o que seria, tá? Seria o quê? O exército chega, o exército mata, porque o exército é a raça superior, tem os melhores elementos, o ponto. E do outro lado eu tenho uma raça inferior. Isso ele está olhando as teorias da época. Só que chega lá, vocês sabem que teoria é uma coisa. Pessoal, vocês têm que guardar isso na cabeça. Vocês vão passar por isso aí. Teoria é uma coisa, prática é outra, tá? Tu pode botar tudo num papel bonito, teoricamente bonitinho. Chega na hora que tu vai desenvolver, opa, tem que adaptar isso aqui, isso aqui não foi bem assim, ó. É o que aconteceu com o Euclides da Cunha. A cabeça dele só tem teoria, mas quando está no campo de batalha, vendo tudo que está acontecendo, ele vai acabar mudando. Por isso que esta parte é a parte mais paradoxal e mais contraditória, porque ele vai se desdizendo muitas vezes, tá? E, de novo, se o que ele tinha num primeiro momento, aquelas ideias dele todas mais de meio, de raça, que o ser humano, existe uma raça inferior, uma raça superior, as coisas estão caindo a partir de agora, tá? Bom, aí ele parte para o Antônio Conselheiro. Não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa do Antônio Conselheiro, né? Enfim, toda uma mística ligada no Antônio Conselheiro, leitor assíduo do Antigo Testamento. Ele era aquele que era o Antônio Vicente Mendes, enfim, que vai ganhar um apelido conselheiro, porque dava conselho para as pessoas. Ele era amigo muito das pessoas, ele restituía sepulturas, certo? E ele começou a ter um grupo de fiéis seguidores dele que ia para um lado e ia para o outro com ele. E ele era aquele cara que tinha profecias, ele estava imbuído daquelas questões apocalípticas, anunciadoras do fim do mundo. Ele tem toda aquela lista assim, ó, 1895 vai acontecer isso, 1896 vai acontecer isso, né? Tem até uma que o Gabriel Pensador coloca, né, que é dele, aquela ideia assim, né, que o sertão há de virar mar e o mar há de virar sertão, aquela natureza retorcida, que a gente sabe muito bem que essa natureza retorcida, o mundo dando voltas, é tema hoje de 500 mil séries, tá? Estava vendo até, ontem eu vi um terceiro capítulo, não sei se estão vendo, é o trem, o Expresso do Amanhã, né? Ou seja, o mundo ficou muito quente, depois os cientistas foram lá e a coisa congelou e eles vivem dentro de um vagão, né, de um trem, um expresso que tem 1001 vagões, né, ou seja, não pode sair dali, tu está sempre andando, né, mas o mundo lá fora está totalmente congelado, 100 graus abaixo de zero, né. Então, esses mundos, né, apocalípticos, essa questão toda de fim, ele anunciava, o que dizia o Antônio Conselheiro? 1900 o mundo vai acabar. 1900, como vocês sabem que aconteceu em 2000, 2012, uma galera dizendo que ia terminar, muitos baseados também em Nostradamus, em Bíblia, enfim, né? Essas questões apocalípticas, anunciadoras de fim do mundo aí, vira século, está sempre na boca do povo, tá? E o Antônio Conselheiro disse, ó, pessoal, 1900 o mundo vai terminar. Agora quem não estiver perto de mim, quem estiver perto de mim e tal, vai se salvar, aquela coisa toda, né? E ele vai gerando um grupo de fiéis seguidores. E ele vai pegar essa galera e vai para uma região chamada Canudos, por causa da vegetação em Canudos, tá? E pessoal, de novo, ele não fica olhando identidade, quem eu sou. Para ele é total inclusão, tá? Então, claro que o que vai dizer o Euclides da Cunha? Que ele só reuniu junto de si gente louca, prostituta, vagabundo, assaltante, ladrão, porque ele não pergunta quem é, ele simplesmente vai arrebatando para o rebanho dele, tá? E quando ele arrebata para o rebanho dele, no final da guerra, eles vão destruir todas as casinhas e tinha 5.200 casinhas. 5.200 casinhas, uma população de mais ou menos umas 25 mil pessoas. Então, reparem o que ele conseguiu arrebatar. Só que aí que você sabe, né? Aquelas questões todas que ele vai ter algumas coisas contra a igreja, contra o Estado. O Brasil tinha virado república, aí começa muito forte essa questão ó, de qualquer coisa era uma guerra contra a república recém-proclamada, então tem que exterminar qualquer força contrária. E o Antônio Conselheiro, ele leva o rebanho dele exatamente para onde? Né? Para uma região chamada Canudos aqui, tá? Estão vendo a igreja ali, as casinhas mais ou menos construídas em forma de labirinto também. Então ele conseguiu construir uma grande, né, uma grande comunidade que vivia sem circulação de dinheiro, vivia a partir de trocas e tudo mais, tá? Só que, claro, isso aí vai gerar muitos problemas a partir de agora, tá? Deixa eu botar aqui o e-mail para vocês.
gmail.com. Foi ali, ó, leiturasobrigatórias@gmail.com, tá? E aí, como é que se dá o início desta guerra, né? O Antônio Conselheiro quer construir uma igreja maior lá, e aí ele vai lá e encomenda um carregamento de madeira, e o pessoal... E ele paga adiantado, né? E aí o que vai acontecer? Como esse dono da madeireira estava com algumas picuinhas com pessoas que foram pro lado do conselheiro, ele decide, vai ficar elas por elas. E aí o conselheiro vai ver por que não entregaram. Ele diz, não vou entregar. Ah, não vai entregar? Ou entrega por bem ou entrega por mal. E aí o cara, se sentindo ameaçado, pega o quê? Pega o telefone e liga a primeira campanha a forças locais da Bahia. E aí você sabe, né? Aquela coisa de telefone, né? Ah, o que é isso aqui? O cara é louco, o cara é isso e tudo mais. Vamos exterminar, tá? E aí a gente vai entrar exatamente no capítulo chamado A Luta, tá? E a luta, o que vocês vão ter que marcar? Narra as 4 campanhas do exército. Pergunta, por que 4? Porque 3 o exército perdeu, tá? A primeira, por exemplo, só para você ter uma ideia, 150 soldados, eles estão indo num local que eles não conhecem, vocês já viram isso na Terra, né? Um local propício para quem? Para os sertanejos, não para o exército. Estão indo para lá, e lá pelas tantas, o que vai acontecer? Chega no ouvido dos canudenses que não vão nem ficar esperando em Canudos, eles vão para uma cidade vizinha chamada Uá. O primeiro combate nem se dá em Canudos, se dá em Uauá. Turma, 3.000 canudenses contra 150 soldados. Se vocês olharem pelo número, vocês vão dizer, Canudos pode ganhar. Mas reparem, o Euclides diz que eles estavam armados apenas com as coisas mais toscas, pedaço de pau, arame, funda, pedra, e do outro lado tem os soldados com metralhadores de última geração. Tanto que quando se dá o combate, vocês vão ver depois, né? O Jagunço tinha uma tática, que era a tática da cobra. Ou seja, a tática vai para cima e recua, vai para cima e recua, né? Faz cansar o touro, porque quem vai ser chamado de touro vai ser o soldado. Faz esse touro cansar, dá o espaço para ele trabalhar, porque essa terra eu conheço, o sertanejo conhece, consegue se esconder a partir dos acidentes da terra ali. Nessa primeira guerra, dá uns 50 mortos pro lado dos soldados. Gastam toda a artilharia e do outro lado uns 300 canudenses morrem. Só que sobram uns 2.700 que saem correndo. O exército pensa, botamos eles para correr. Só que eles olham para eles, quantos feridos? Será uns 20, 50 mortos. Terminou o armamento, a gente nem chegou em Canudos, a gente ganhou? Claro que a gente não ganhou, a gente perdeu. A gente botou eles para correr, mas a gente não tem condições de chegar mais perto. E aí surge a segunda campanha. A segunda campanha já triplica, já vai para 450 soldados, tá? Toma pau também. A terceira campanha ela vai chamar atenção porque eles vão convocar um coronel chamado Moreira César. Este coronel Moreira César, ele ficou conhecido no Rio Grande do Sul aqui, porque ele fazia o quê? Ele fazia a degola na Revolução Federalista, 4 anos antes, tá? Então, lembrados, né, que a Guerra de Canudos ela é de 1896 a 97. O Brasil República, 89, e a Revolução Federalista, 93. Então, chamaram esse coronel Moreira César, ele chega com aquela petulância dele, diz assim, pessoal, pode deixar metade do armamento aqui, deixa comigo que hoje a gente vai dormir na cama do Antônio Conselheiro, tá? E aí ele faz uma cagada que ele divide por 2 alas de cavalaria. Imagine vocês entrar num ambiente de labirinto que tu não conhece, tu não tem nada de mapeamento de GPS na época, né? Com alas de cavalaria. É uma quantidade de cavalos mortos, o próprio coronel morre, tá? E tudo mais no meio da guerra lá. E é um desastre também essa terceira campanha que já estava em 1.500 soldados. E já estava o Brasil já sendo colocado em jogo, tá? E aí a quarta campanha, que vai durar mais, mas aí também não tem como resistir, pessoal, tá? Porque na quarta campanha vão fazer rodízios mais de 10.000 soldados, canhões de última geração, metralhadoras, posição estrategicamente aqui, ó, reparem, entendeu onde eles colocam os canhões, ó. Tu tá no alto e quem tá lá embaixo só resta uma coisa, esperar a morte. Tanto é que muitos dizem, né, que Canudos não morreu, Canudos imolou-se. Ou seja, vamos morrer juntos aqui, tá? Tem um canhão lá que é chamado a Matadeira, que vai destruindo muito, matando muito as crianças. Imagina, grupos suicidas se dão a mão para tentar ir para cima desse canhão, matar. E aí, claro, né,
Só que, claro, nos combates, os combates são furiosos dos dois lados, tá? Então, assim, é uma galera, né, matando. Eu vou marcar aqui uma cena para vocês terem uma ideia, né? O que faziam também os sertanejos com os do exército, ó. Concluídas as pesquisas nos arredores e recolhidas as armas e munições de guerra, depois de uma guerra que eles ganharam, os jagunços, eles recolhem os armamentos, né? E aí não tem mais o Antônio Conselheiro para dizer o que é, o que não é, né? Você sabe como é que é, né? A partir de agora tem vários e vários líderes ali dentro e a coisa muda de figura, né? Concluídas as pesquisas nos arredores, os jagunços recolheram as armas e as munições de guerra, né? Reuniram os cadáveres do exército que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram, cortaram a cabeça, né? Queimaram os corpos. E o que eles faziam com a cabeça? Alinharam depois nas duas bordas da estrada as cabeças regularmente espaçadas, fronteando-se uma de frente para a outra, né? Volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dolmans multicores, serins, cinturões, caps de listras rubras, mas tem uma cena que eles penduram um figurão do exército assim que parece um espantalho, né? Enfim, claro que é para chocar também, né? Porque ali é violência contra violência a partir de agora, tá? E turma, agora eu quero conversar com vocês um detalhe, tá? Quando tá rolando a quarta campanha, o jornal Estado de São Paulo diz, ó, Euclides, quero tu lá. In loco. Então, lembrados da expressão in loco? No local, tu vai lá na quarta campanha. E o Euclides vai lá para Canudos na quarta campanha e não fica até o final, mas ele vai para lá, entrevista tudo que tem para entrevistar, ele escreve nos braços, ele traz um apanhado gigante de coisas, tá? E detalhe, não é que nem esses vezes repórteres de guerra que chegam lá, por favor, me dá uma notícia. Ele chega lá botando bunker, é militar, tá? O pessoal batendo continência para ele também, né? Não é esse papo, ele chega lá, não de coitadinho, tá? Então ele chega lá, recolhe tudo que tem para recolher, faz reportagens para o Jornal Estado de São Paulo, então possivelmente quando cai uma questão dos sertões, vai falar sobre o jornalismo, vai dizer que o primeiro embrião dos sertões são as notícias que ele publica no Jornal Estado de São Paulo, e ele volta. E quando ele volta, turma, em 1897, ele volta para reconstruir uma ponte, porque ele é engenheiro. E aí, até hoje, no interior de São Paulo, lá tem um local onde ele escrevia os sertões. É motivo de visita lá. E aí o que ele fazia? Durante 5 anos ele escreveu essa obra de fôlego, que não é uma obra qualquer, vocês estão vendo, é uma obra de quase 400 páginas, falando sobre uma guerra, em que o pessoal de história utiliza muito, pessoal de literatura, sociologia e 500 mil coisas aí, tá? Ó, eu botei aqui alguns detalhes, tá? Tema de casa de vocês aí, tá? Ali vocês têm aquela foto, que é basicamente uma das únicas fotos do Antônio Conselheiro. Ah, não sei se você sabe, no auge da época, o que eles faziam para averiguar se a pessoa era louca ou não? Tinha uma teoria do Cesário Lombroso que dizia que tu tinha que decepar e analisar o crânio para ver se não tinha nenhuma degenerescência, porque a partir dali tu saberia, né, se, enfim, se a pessoa é louca ou não. Então o crânio do Antônio Conselheiro foi levado para a Faculdade de Medicina na Bahia, foi analisado, o médico chega a dizer no final, né, que não teve nenhum traço de degenerescência, que não era um louco, mas entendo, né, a partir do formato do crânio. E este crânio ficou assim exposto na faculdade até 1917, se não me engano, quando teve o incêndio da faculdade de medicina, tá? Mas ficou o crânio exposto do Antônio Conselheiro. Vocês têm um filme aqui chamado Canudos, Guerra de Canudos, de 97. O José Wilker faz então o Antônio Conselheiro, tá? Estão vendo ali embaixo aparece o Daniel Alves, tá? Sabe aquele lateral da seleção, Daniel Alves? Ele não era ainda profissional, ele era um amador na Bahia e ele fez figuração no filme. Tá? Ele fez figuração. Tem um outro filme também que é... Deixa eu me lembrar. É Os Sertões, de 2012, mas eu não achei no YouTube, não achei em nenhum lugar, né? Mas também tem essa questão toda aí, tá? Ah, outro detalhe. Não sei se vocês já ouviram viram aquele clipe do Rapa chamado Súplica Cearense, tá? Eu vou botar aqui para vocês, tá? Tema de casa, tá? Vamos ver hoje no celular de vocês, tá? Ó, Súplica Cearense. Vamos ver o clipe. Não, a música é o quê? Mas tem que ver o clipe, né? Feito com desenho animado e tudo mais. Fala sobre, tá?
súplica cearense. Tema de casa de vocês aí, tá? E aqui, turma, eu ainda tenho uns minutos, tá? Eu quero mostrar para vocês agora um detalhe aqui, tá? A vida de Euclides da Cunha foi mais badalada do que o livro dele. Eu vou provar isso para vocês, tá? Bom, o Euclides da Cunha, ele se casou com a Ana Emília Solon Ribeiro da Cunha, tá? Essa Ana Emília, ela era filha do Solon, que foi um dos responsáveis pela questão da República no Brasil. Então, por Euclides da Cunha, esta mulher, a Ana, era um prêmio para ele, tá? E ele vai ter com ela a Eudóxia, o Solon, o Euclides da Cunha Filho e o Manuel Afonso. Alguns não vingam, tá? Mas eu quero que vocês reparem ali o Euclides da Cunha Filho, ou Clidinho, como era apelidado. O que aconteceu? O Euclides da Cunha, ele ficava, a Ana Emília era gaúcha, tá? O Euclides da Cunha ficava muito tempo fora de casa. Pessoal, às vezes ficava 2 anos ausente de casa, tá? Era muito comum essas viagens que ele fazia, ele ausente muito tempo da casa. E no meio do caminho, a Ana acabou então conhecendo o Dilermando, que também era um porto-alegrense, tá? Mas que está lá no Rio de Janeiro, cadete do Exército, certo? E o cara tinha 16 anos a menos do que ela, tá? 16 anos. Ela se apaixonou violentamente por ele, tá? Mesmo, digamos assim, né? Sabendo que ela era casada com um cara figurão da Academia Brasileira de Letras, certo? Que era mais velha do que ele, que ela já tinha filhos, eles viveram uma intensa paixão. Só que essa paixão era uma paixão proibida, vocês sabem disso, né? E tudo mais. Então eles tinham que se esconder, aquela coisa toda. E aí nasce um filho, que é o Mauro. O que aconteceu? Esse filho Mauro aí, na verdade, quando ele nasce, o Euclides da Cunha começa a desconfiar. Tipo, não é meu filho. E ela vai lá e abre o jogo para ele. Te trair, tá? É do Dilermando. O que ele faz? Repare o que era a época, né? Porque o cara é um militar, aquela questão toda da Academia Brasileira de Letras, as aparências, o que ele faz? A gente não vai terminar. Só que tu não vai amamentar essa criança. E a criança acaba morrendo lá de inanição e tudo mais, tá? Muito bem. Aí passa um tempo, ele fica fora, né? Porque, às vezes tinha muito disso aí, né? Ele saía de casa, voltava um ano depois, a mulher estava grávida, né? Tinha coisa que não batia ali. E aí volta e nasce o filho do Dilermando. E o pior, o guri nasce como o Dilermando, loirinho, loirinho. E o Euclides da Cunha não era loiro, nem a Ana. E aí o que aconteceu? Ele cria o Euclides como se filho dele fosse. Só que detalhe, ele usa sempre o guri dizendo, né, que como é que ele chamava, né, que era a espiga de milho, loirinho, né, a espiga de milho no meio do cafezal. O que aconteceu? Isso é em 1907. Pessoal, ele está ali torturado por aquela questão toda de ter sido traído, mas ele, né, é a mulher do Solon, é a filha do Solon, aquela questão toda que tu não poderia numa época se separar, porque para a sociedade pegaria mal. Como assim tu vai ser um corno, né? Tu vai pegar mal para a sociedade? Eu sou da Academia Brasileira de Letras, eu sou o maior escritor daquela época, tá? O Machado de Assis já estava velhinho, já estava morrendo em 1908, o Machado de Assis. E o que vai acontecer é que a Ana e o Euclides se separam. E quando eles se separam, o que vai acontecer? Ela vai e fica com o Dilermando. E quando o Euclides fica sabendo isso, ele vai então preparado para matar ou morrer num duelo. Ele pega uma arma emprestada e se dirige até o bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, invade a casa do Dilermando, e o Dilermando estava lá com a Ana, com os filhos, né, com o irmão dele, o Dinorá, e invade o Euclides da Cunha loucamente e atira no irmão do Dilermando, que era o Dinorá, que era jogador de futebol profissional do Botafogo. Não mata ele, mas atira nele. E começa a atirar no Dilermando. Só que o Dilermando era um cadete do exército, tudo mais, pega a arma e mata o Euclides da Cunha em legítima defesa. Tá? Turma, isso foi conhecido como a tragédia da Piedade. Parou o Brasil. Em 1909 morre então Euclides da Cunha. E aí a coisa se pega de um jeito assim, né? Claro que o Dilermando depois ele vai ser absolvido por falta de provas. Desculpa, absolvido por legítima defesa, tá? Só que, olha, o que aconteceu na época? Todo mundo dava o Dilermando como um assassino, como um traidor. Então ele se sentia muito mal, o Dilermando, porque onde ele ia era chamado de assassino, mas só um pouquinho. Só porque o cara era o cabeção do Brasil e tudo mais, o cara invadiu a minha casa. Se eu não matasse, ele ia me matar. E anos depois, o que vai acontecer? O Dilermando encontra no escritório o Euclides da Cunha Filho.
E o Euclides da Cunha Filho começa a discutir com ele e diz, ó, tu matou meu pai, mas agora eu vou te matar. Só que o Didermano vai lá e mata o Euclides da Cunha Filho também, tá? Então, reparem, né, o que deu de problemas aí, deu pano para manga isso aí, ó. Ó, quem quer ver a minissérie Desejo, da Rede Globo, fala sobre, não sobre o livro, fala sobre isso aqui. Reparem aqui que essa fotinho de cima aqui, ó, é quando aparece a Ana conhecendo o Didermando. Reparem que a diferença deles é 16 anos, tá? Reparem aqui embaixo o jornal, a lamentável tragédia na Estação da Piedade, o abismo das suspeitas, um morto e 2 feridos, o doutor Euclides da Cunha morre, né? Os jornais sensacionalistas ali, né? Embaixo, ó, assassino do pai, o Euclides, e do filho. O segundo ato de uma tragédia emocionante, tá? Aqui do lado, vocês têm uma foto do Dinorá, que é o irmão do Didermando, que era jogador de futebol do Botafogo. E ali a casa, a residência onde aconteceu tudo, tá? E aí, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui umas relíquias que eu tenho, tá? Só para vocês terem uma ideia o que aconteceu na época, tá? Este livro aqui chama-se A Vida Dramática de Euclides da Cunha, tá? Esse livro é que basicamente começa o problema todo, tá? Esse autor aqui, o Eloy Pontes, ele fazia biografias e ele foi lá e falou de Euclides da Cunha. Mas reparem, a vida dramática de Euclides da Cunha. E aí, quando tu tá lendo o livro, tá? Ele é um livro antigo e tal, é um livro raro hoje em dia. Tu tá lendo, aparece quem ali? Aparece o Didermando, mas o Didermando como assassino. O assassino. O assassino. E o Didermando, onde ia, ficava com aquilo ali. O Didermando tá dizendo, pessoal, por favor, o cara invadiu a minha casa. O cara tentou me matar. Se eu não matasse ele, ele ia me matar. Eu não estaria aqui para contar a história, tá? O filho dele tentou me matar. Legítima defesa também, tá? E aí, então, o Didermando ficou taxado na história como o assassino. O que fez o Didermando? Fez esse livro aqui, ó, A Tragédia da Piedade, Didermando de Assis. É um livro grosso, ele coloca tudo, ele conta todos os detalhes, tá? Todos os detalhes. É um livro assim, sabe, legal de fazer um filme. Ele bota até as plantas da casa, por onde o Euclides foi, onde é que foi dado o tiro. É uma edição que poucos compraram à época, ficou só em uma, duas, né? Aí ele coloca, por exemplo, aqui, ó, exatamente reproduz as fotos, como foi os tiros, tudo, porque tinha muita gente dizendo assim, ah, não, foi assim que aconteceu e tudo mais, né? Então ele coloca ó, as hipóteses absurdas, rapaz, ó, hipóteses absurdas. Então ele está contando aqui como se fosse assim, eu sendo meu advogado de defesa, tá? E ele faz isso exatamente porque, só um pouquinho, chega de estarem me rotulando sempre como um assassino. Depois, a minissérie, ó, a Judite, filha, foi lá e fez Ana de Assis, um livro protegendo a mãe, dizendo que a mãe simplesmente se apaixonou, né? Fazer o quê? Se apaixonou. A Mari Del Priori, ó, fez Matar para Não Morrer, a morte de Euclides da Cunha, tá? Porque ele usa essa frase, né? Eu venho aqui para matar ou para morrer. Ele veio para fazer um duelo mesmo, Euclides da Cunha, tá? Acabou morrendo, né? Reparem aqui tem todo o alto do processo, tudo, como é que foi o processo envolvendo tudo isso aqui, tá? Esse aqui é da Valnice Nogueira Galvão. Aqui são ó, Águas de Amargura, o drama de Euclides da Cunha e Ana. Estão vendo que eu estou falando mais de livros da vida pessoal do que dos sertões, tá? Esse outro aqui, ó, Matar ou Morrer, tá? Também fala sobre a vida deles, as fotos da época, enfim. Então, e tem essa minissérie, se alguém quiser ver a minissérie, é legal de ver a minissérie, né? Porque marca bem assim o Euclides da Cunha, toda a trajetória dele, deve ter o que acho que deve ter uns 14 capítulos, tá? Deve ter uns 10 no YouTube, mas os outros vocês conseguem assim só digitando naquele o Google ali, vídeos e vão atrás ali dos capítulos, tá? Eu até queria fazer um resumo deles, porque eu vi e marquei as partes que eu quero resumir legais assim, né? Então, deu pano para manga essa vida do Euclides da Cunha, que foi um grande escritor, entendam, né? 1908, morreu Machado de Assis. 1909, morreu Euclides da Cunha. Ou seja, a academia perdia ali, né, dois grandes escritores, tá? Deixa eu fazer com vocês nesse nosso tempo aqui.
as questões dele, tá? Pessoal, eu vou passando as questões, vou comentando, tá? Espero que vocês acertem. Assinado com verdadeiro ou falsas afirmações sobre a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. No texto de Euclides da Cunha misturam-se requinte da linguagem, sim, a intenção científica, sim, e o propósito jornalístico, sim. A obra de Euclides insere-se numa tradição da literatura brasileira que tematiza o sertão, o povoamento do sertão, sim. Só que não foi ele que iniciou. Ainda no romantismo com Bernardo Guimarães, o garimpeiro, com Inocência, o Visconde Toné, lá no interior do Mato Grosso, falando de sertão. Ok, verdade, não foi ele o primeiro. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões com base nas reportagens que realizou como correspondente do jornal Estado de São Paulo. Sim, esteve lá na 4ª campanha. Antônio Conselheiro é uma personagem fictícia criada pelo imaginário do autor. Não, é histórico, existiu. O episódio de Canudos, retratado no texto de Euclides da Cunha, faz parte dos movimentos de protesto surgidos logo após a proclamação da independência, não, da República. Todas as 3 verdadeiras no primeiro momento e a última falsa. Tá? Viram que não é só a linguagem que cai? Essa aqui era uma barbada que caiu no ano de 2002. E os Sertões estavam fazendo 100 anos. O ano de 2002 assinala o centenário de publicação da obra maior de Euclides da Cunha. Ok, verdadeiro. Tá? Eu já estava lá eliminando B, C e D. A descrição da natureza em A Terra, primeira parte do livro, só confirma a Terra, o homem e a luta, a Terra, a primeira parte é a natureza é feita de forma dramática, sugerindo pelo uso das figuras retóricas a humanização dos elementos da paisagem. Sim, tu descrever, como eu falei para vocês, 40 páginas de natureza ali, não é para brincar. A Guerra de Canudos é mostrada na obra como um embate, uma luta entre o interior. Como é que é o pensamento dele do interior, do sertanejo canudense mesmo? Sertanejo ignorante, contra o litoral, o exército civilizado e progressista, tá? Verdade, na cabeça dele estava o quê? Que o litoral civilizado e progressista ia ganhar. Só que veio 1, 2, 3 e destruíram a teoria dele. Vou passar essa aqui, depois vocês façam, tá? Bonita de comparação. Não, vou fazer agora, já que tem tempo, ó. Veio o trecho abaixo de Os Sertões. Daquela data ao torno da campanha, a tropa iria viver em permanente alarma. A tática invariável do jagunço, do canudense e do conselheirista expunha-se temerosa naquele resistir, recuando, restribando-se, se escorando, né, em todos os acidentes da terra protetora. Estão vendo que eles usam a terra protetora a favor deles, os sertanejos. Era a luta da sucuri, da cobra sertaneja, contra o touro do exército. Laçada a presa, ou seja, quando a cobra laça a presa, distendia os anéis. Permitia ao touro a exaustão do movimento livre e a fadiga da carreira solta. Depois se constringia repuxando o touro, maneando o touro nas roscas contráteis, para relaxá-los de novo, deixando mais uma vez se esgotar no escarvar amarradas o chão. E novamente o retrair, o atrair, retrátil arrastando até o exaurir completo. Reparem quem é que vence aqui? A sucuri. Por que a sucuri vence? Porque ela usa exatamente uma tática, e a tática tem a ver com a terra, exatamente com os acidentes geográficos, porque ela conhece o campo de... Vocês viram que português difícil? Vocês viram que a URGS teve que abrir 3 vocabulários ali? Bom, qual é a incorreta? O jagunço, ao aproveitar-se dos acidentes da terra protetora, conseguia superar-se, sim, e confrontar-se com o inimigo, trazendo-lhe novas dificuldades. Verdade. O touro pujante, apesar de sua força na ilusão do movimento livre, acaba se exaurindo. Verdade. No confronto, a sucuri flexuosa vence, pois usa os recursos de que dispõe, que é a terra, verdade. No trecho, a imagem da luta entre a sucuri flexuosa e o touro pujante é uma metáfora da luta entre jagunços e expedicionários do exército, verdade. Agora, o que está errado, né? A sucuri flexuosa e o touro pujante estão em constante confronto sem que haja um vencedor. Como assim? Se na C diz que houve um vencedor, vocês estão vendo que o gabarito C e E se batem? E a pergunta é, o trecho escolhido fala que quem ganhou? A sucuri. Então, logo, a E está errada, tá? Então, a gente termina aqui, pessoal. Semana que vem a gente continua, tá? Continua aqui vendo isso aí. De novo, né? Ó, se vocês puderem, no meio do caminho, né? Eu sei que vocês podem estar estudando bastante, vendo séries, mas se vocês quiserem ver a minissérie Desejos, vai que seja um capítulo por dia, né?
Enfim, não se esqueçam de ver o Súplica Cearense também, aquele clipe ali legalzinho de ver. Porque quando cai os Sertões, não cai, pessoal. Não adianta vir com esse papo que, tá na lista, tá no programa da URGS os Sertões porque pela linguagem. Não é só pela linguagem. Eles colocam cenas, eu não botei umas questões também, coloca o Coronel Moreira César, coloca outros detalhes, tá? Então, é isso, certo? Deem um tchau para mim aí, até a semana que vem a gente continua, então, falando sobre pré-modernismo. A gente entra em complicação, nós entramos exatamente em problemas todos, por quê? Porque o Monteiro Lobato dá o que falar, porque ele usava termos na época, né? Enfim, tá? Então, um grande abraço a vocês, até a semana que vem.